Hoje continuamos então com as dislipidemias, só que veremos aspectos clínicos mais objetivos. Na última aula falamos de uma forma geral sobre a absorção de lipídios e o metabolismo. Nós começamos lá com o problema do diabetes, migramos aí para o problema das hiperlipoproteinemias, porque são os problemas mais encontrados nas análises clínicas. São muitos exames realizados por dia em todos os pacientes, né, que buscam aí por exames para verificar sua condição clínica. Então, esses dois sistemas são o que nós mais encontraremos no dia a dia. Então, vale a pena aprofundar. E apesar de ser uma aula que objetiva mais as hiperlipoproteinemias, diabetes também está no meio, por causa da síndrome metabólica, que eu já cheguei a comentar com vocês anteriormente. Hoje nós veremos novamente uma explicação sobre a síndrome metabólica, tá? Então falaremos aí das hiperlipoproteinemias. Existe o tipo 1, tipo 2A, 2B, 4, 5. Os aspectos laboratoriais e a síndrome metabólica. Quais são os critérios para a definição da síndrome metabólica e o seu tratamento? Por que é tão difícil tratar a síndrome metabólica, a diabesidade, obesidade e diabetes? Um termo que será usado durante a aula, xantoma. O que são xantomas? Vocês já ouviram falar em xantomas? Já viram os xantomas na pele de alguém? Corresponde ao surgimento de pequenas lesões em alto relevo na pele, formada por gorduras que podem aparecer em qualquer parte do corpo. Geralmente, o paciente que apresenta as xantomas está passando aí por algum processo de hiperlipoproteinemia, ok? Além das doenças arteriais coronarianas que nós vimos na aula passada, como a formação do ateroma, existem outras patologias associadas a lipídios e lipoproteínas. As hiperlipoproteinemias classificam-se em primárias, quando são causadas por fatores genéticos, e secundárias, quando o distúrbio lipídico ocorre como causa de uma doença básica. A alta concentração de lipoproteínas não é uma patologia em si, e sim padrões lipoproteicos associados a determinados tipos de doenças. Temos, por exemplo, a hiperlipoproteinemia do tipo 1. Então, pode ser detectada nos nossos pacientes quando eles forem fazer os seus exames de sangue. A causa primária para essa hiperlipoproteinemia do tipo 1. Então, ela é genética. E aí também pode ser chamada de familiar. É a forma mais rara de hiperlipoproteinemia, caracterizada por aumento nos quilomicrons e triglicérides, acompanhado ou não de brando aumento de colesterol total. A hiperquilomicronemia, como também pode ser chamada, porque ela se deve ao aumento de quilomicrons, desaparece logo após a retirada de gordura da dieta. Então, os quilomicrons são formados a partir da gordura absorvida na dieta. Eu vou assar hoje de novo um pernil. Quando eu comer o pernil, aquela gordura da carne, quando for lá emulsificada pelos meus sais biliares, será absorvida e transformada em quilomicrons, que aí vão migrar no sangue, em direção ao tecido adiposo, em direção aos músculos. Eles se encontrarão com as lipoproteinolipases distribuídas no corpo inteiro, né? E aí, isso acabará distribuindo a gordura por todo o meu corpo, tá? Manifestações clínicas principais são a dor abdominal, hepatoesplenomegalia, lesões cutâneas, como por exemplo os xantomas, lipemia da retina e pancreatite.
o fígado fica sobrecarregado com aquele tanto de quilomicrons lá. Não há relação entre essa dislipidemia e o aumento da doença arterial coronariana. Então veja por que o consumo de gordura não é tão prejudicial. Invariavelmente, nós acabaremos nos alimentando conforme os nossos avós e bisavós. Aquela era a forma mais saudável. Então, quando eles cozinhavam lá com gordura de porco, comia bastante porco, etc., isso não predispunha à doença arterial coronariana. Por quê, professor? Ora, o paciente que tem uma predisposição genética a ter um grande aumento de quilomicrons no seu sangue, que é a forma de absorção de gordura da dieta, não tem predisposição à doença arterial coronariana. Então, isso é uma forma de dizer que a gordura da dieta não é tão prejudicial quanto parece atualmente. Os quilomicrons são muito grandes, não são capazes de atravessar o endotélio vascular, provocando ateromas. Então, como nós vimos em relação ao LDL, se acumulando nas células e provocando os ateromas, isso não é possível com os quilomicrons. O LDL se acumulando aqui, beleza, acontece, né? Vamos formar aqui um ateroma nessa célula. Agora, o LDL é uma partícula bem menor que o quilomicron e ele atravessa as membranas, sofre a pinocitose. Já o quilomicron não. É por isso que ele não predispõe à doença arterial coronariana. Então vejam como que a gordura da dieta é bastante saudável. Não precisamos nos preocupar muito com ela. Já ao contrário, são os carboidratos, que lá no fígado, quando em excesso, são transformados em lipídios. E aí, transformados em VLDL, e o produto final da degradação da VLDL é justamente o LDL. Então é interessante orientar os nossos pacientes que ele que tem colesterol alto, né, como se diz comumente, que eles podem comer a gordura dos alimentos. O que eles têm que maneirar é o consumo de carboidratos. Tá? A hiperlipoproteinemia do tipo A, do tipo 2A, também é primária, também chamada de familiar, e hipercolesterolemia. Caracteriza-se pelo aumento da LDL plasmática e dos níveis de colesterol total, que atingem geralmente 300 a 600 miligramas por decilitro. Então tem um grande colesterol total. Então no seu paciente, que vai fazer as análises com você no seu laboratório de análises clínicas, e aí você encontra aí um colesterol de 600 miligramas por decilitro, você já vai querer internar esse paciente, né? Pode ser que ele tenha uma hiperlipoproteinemia, tipo 2A. Esse paciente é caracterizado por um nível grande, então, de LDL, um teor bem alto de LDL no sangue. Esse está predisposto à aterosclerose, porque o grande vilão da aterosclerose, o que ficou popularmente conhecido como um colesterol ruim, é o LDL. E a aterosclerose pode provocar um infarto prematuro do miocárdio. Nesse paciente que tem a origem genética, há uma mutação do gene que codifica a síntese dos receptores celulares da LDL. Então a célula não percebe o LDL, ele não entra na célula, se acumula no sangue por consequência disso. Sem os receptores, ocorre o acúmulo plasmático desse sistema de transporte de ácidos graxos, do LDL. E de forma secundária, não genética, né? Ela também pode ser adquirida pelos pacientes. Uma dieta rica em colesterol e gorduras saturadas, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, doença obstrutiva das vias biliares e algumas condições raras, como mieloma múltiplo. Tá? Seguindo aqui, a hiperlipoproteinemia tipo 2B
ela também tem uma causa primária, também chamada de hiperbeta, hiperpré, beta-lipoproteinemia mista e hiperlipidemia familiar combinada, HFC. Esse paciente tem LDL elevado, um LDL mais VLDL elevado, ou apenas o VLDL elevado. Ou pode também ser absolutamente normal os níveis de LDL e VLDL nesse paciente. Os níveis de colesterol total situam-se entre 250 e 600 miligramas por decilitro. E pode causar aterosclerose, novamente em associação aqui ao teor de LDL elevado. Tá? É o LDL o grande causador da aterosclerose, do ateroma. As formas mais brandas tendem à associação com diabetes mellitus e obesidade. Também pode ser adquirida, dieta rica em colesterol e gorduras saturadas, hipotireoidismo, síndrome nefrótica, doença obstrutiva das vias biliares e algumas doenças raras, como mieloma múltiplo, também podem predispor o paciente a essa condição de hiperlipoproteinemia tipo 2B. Tá? É isso que precisa ser investigado, então, nos nossos pacientes que buscam os laboratórios de análises clínicas para fazer esses testes. Ok? A hiperlipoproteinemia tipo 3, ela pode ser primária, ou seja, de origem genética, só que é muito rara. Nela há um excesso da IDL, que é um intermediário ali entre VLDL e LDL. Existe excesso de quilomicrons remanescentes também nesse paciente. Essas lipoproteínas em excesso, IDL e quilomicrons remanescentes, fazem com que a tipo 3 também seja chamada de hiperlipoproteinemia de remanescentes. Porque não só os quilomicrons remanescentes, também temos os remanescentes da VLDL, chamados de IDL. Quais são as manifestações clínicas principais desse paciente que tem o tipo 3? Depósito de gorduras que consistem em descolorações amareladas nas linhas das mãos, os xantomas planos palmares. Coloquei para vocês lá a imagem dos xantomas no início da aula, né? Então, se você percebe esse sinal clínico no paciente, os xantomas planos palmares, muito provavelmente trata-se de uma hiperlipoproteinemia do tipo 3, genética ou adquirida. Aterosclerose acelerada e infarto do miocárdio. Frequente associação com obesidade e hiperglicemia. Vejam que estão muito associados com o diabetes. Pacientes com a hiperlipoproteinemia do tipo 3 estão em grande risco de doença arterial coronariana e infarto, pois a IDL tem grande poder aterogênico. A IDL não se torna o LDL, meus amigos. Então, se eu tenho bastante IDL, eu também terei bastante LDL, certo? E LDL tem o papel de vilão da história, acumulando-se facilmente nos macrófagos e nas paredes vasculares. Então, isso aumenta o potencial inflamatório. Mostrei na aula passada a questão de que essa obstrução dos vasos ocorre por uma inflamação. É por isso também que os pacientes fazem uso do ácido acetil salicílico, 100 mg, uma vez ao dia, porque é um anti-inflamatório. Pode ser adquirida também a hiperlipoproteinemia do tipo 3 em condições como hipotireoidismo, diabetes mellitus, desgama-globulinemia. Então, o diabetes mellitus está aqui de novo, desempenhando um papel central na síndrome que nós chamamos de síndrome metabólica. Então, o diabético não controlado, se ele apresenta xantomas, ele já está gritando o fato de que também possui uma hiperlipoproteinemia, ok?
E por último aqui, a tipo 4 também pode ser genética. Ela é bastante comum, também denominada de hipertrigliceridemia familiar, que é genética. Consiste na elevação dos níveis de VLDL e triacilgliceróis circulantes, triglicérides circulantes. Os níveis de colesterol total podem estar inalterados ou levemente alterados. Quando há uma elevação média de triacilgliceróis com níveis normais de colesterol, a suspeita dessa dislipidemia pode ser facilmente confirmada. Então veja, elevação de triglicérides, triglicérides altos e níveis normais de colesterol, tem alguma coisa errada. Quando o triglicéride está alto, é de se esperar que o colesterol também esteja alto. Então, quando você verifica num exame que triglicéride está alto e o colesterol está normal, há um indício de que possa se tratar aí de uma hiperlipoproteinemia do tipo 4. Esse paciente tem a tríade típica: obesidade, hiperglicemia e hiperinsulinemia, que é o que nós chamamos de síndrome metabólica. Vocês lembram que eu também comentei que o diabetes mellitus é um tipo de resistência à insulina desenvolvido pelo corpo, um feedback negativo. Antes da hiperglicemia, o paciente enfrenta uma hiperinsulinemia. O pâncreas tenta contornar aquela hiperglicemia, aquela grande quantidade de glicose no sangue, produzindo maiores quantidades de insulina. Mas não adianta, porque os receptores estão dessensibilizados, perderam a sensibilidade. Então, esse paciente da hiperlipoproteinemia do tipo 4 costuma ser bastante comum. Também pode ser adquirida em razão de quem? Olha lá, diabetes mellitus, não controlado. Gravidez, uso de contraceptivos orais e alcoolismo. É uma das questões que envolve aí os contraceptivos orais nas alterações metabólicas que provocam no corpo da mulher. Tá? E também o alcoolismo aí como um vilão da história. A tipo 5, já ia me esquecendo dela, pode ser genética. Quando ela é genética, é muito rara, também denominada hipertrigliceridemia mista. Consiste na elevação dos níveis de triglicérides às custas do aumento de quilomicrons e aumento do VLDL circulantes. Caracteriza-se por quilomicroanemia de jejum e aumento do VLDL plasmático, que aumentam os triglicérides, atingindo níveis muito altos, até superiores a 1.000 miligramas por decilitro. Então, triglicérides muito altos, muito altos, até superiores a 1.000, provavelmente pode ser uma hiperlipoproteinemia do tipo 5. Quais são as manifestações clínicas principais? Dor abdominal, xantomas eruptivos. Aqui é tanto triglicéride, mas tanto triglicéride, que o xantoma explode. Sofre uma erupção na pele. Também existe nos pacientes que têm o diabetes mellitus não controlado. E suspeita-se também de uma aterosclerose acelerada nesses pacientes. Pode ser desencadeada novamente aí pelo diabetes mellitus não controlado, alcoolismo, mieloma múltiplo e pancreatite. Tá? Então vejam como estão conectadas as hiperlipoproteinemias e o diabetes mellitus. Tá? Então, na parte dos lipídios associado aí aos laboratórios de análises clínicas em que nós fazemos esses exames, sempre há a chance de nos depararmos com essas hiperlipoproteinemias. Não é para decorar isso para a prova, tá? É só uma questão de informação para vocês. Eu tenho certeza que vocês até já entenderam o mais interessante da aula de hoje, que é o funcionamento da síndrome metabólica. Então, continuando aqui. Verificamos as condições clínicas das hiperlipoproteinemias, suas manifestações clínicas e os fatores que as desencadeiam.
A ausência dessas lipoproteínas também configura o desenvolvimento de condição patológica. Entre as hipolipoproteinemias, que são condições clínicas muito raras, destaca-se a beta-lipoproteinemia. Então, existem problemas genéticos em que a quantidade de lipoproteínas é muito grande. E existem problemas genéticos em que a quantidade é insuficiente. As hipolipoproteinemias. Tá? E aí eu vou trazer para vocês só a beta-lipoproteinemia, claro, que é raríssima. É um distúrbio genético extremamente raro, caracterizado pela ausência de quilomicrons, VLDL e LDL. O colesterol total é inferior a 50 mg por decilitro. Os níveis de triglicérides não ultrapassam 20 mg por decilitro. E qual é um motivo secundário de eu ter colocado aí a beta-lipoproteinemia? Porque esse paciente não absorverá lipídios. Sem lipídios, como é que o corpo vai transportar em conjunto nossas vitaminas que possuem características apolares? Na aula anterior, nós fizemos essa correlação com o uso do Orlistat. Vocês se lembram bem. A mesma coisa acontece nesse paciente que tem uma predisposição genética a uma ausência de lipoproteínas. Ele não absorve nossas vitaminas lipossolúveis. Então, o que acontece? Há a ocorrência de retinite pigmentar, alterações visuais, porque é deficiência da vitamina A, esteatorreia, neuropatia atáxica, que são movimentos descoordenados. Na mucosa intestinal, os enterócitos ficam repletos de gotículas contendo triglicérides, indicando que a digestão ocorre normalmente. Só que dali eles não se tornam quilomicrons e vão para o sangue. O defeito ocorre na remoção da gordura do enterócito, formação e transporte dos quilomicrons para a linfa e, posteriormente, o sangue. O fígado também acumula os triglicérides. Então, se o problema está ali no enterócito, meus amigos, que é a célula intestinal, e não ocorre a absorção do enterócito para a linfa ali na formação dos quilomicrons, eu não tenho absorção de vitaminas lipossolúveis. Essas vitaminas lipossolúveis, junto aos lipídios, entram apenas no enterócito. Depois não conseguem ser enviadas para o sangue mais. Então é daí, novamente, a importância de incluir lipídios na dieta. Eles são uma forma de aumentar a absorção das vitaminas lipossolúveis, que terão afinidade com essas moléculas. Se a gente pudesse voltar lá para o início da bioquímica básica, apolar dissolve apolar, né? Então, se o paciente resolve fazer uma dieta que exclui completamente os lipídios, ele vai ter hipovitaminoses, tá? Quais são os aspectos laboratoriais? O diagnóstico de rotina baseia-se nos exames de teste do plasma em repouso. É o plasma a 4 graus Celsius por 16 horas. Já falamos disso numa questão de um caso clínico. E eu coloquei lá só para vocês escreverem com as próprias palavras no nosso questionário. Colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, colesterol LDL. Perceba que o paciente fez um jejum de 12 horas e ainda assim apresenta um sobrenadante cremoso. Esse sobrenadante cremoso são gorduras, quilomicrons. Pode haver alguma das hiperlipoproteinemias descritas anteriormente. Então, se o paciente fez o jejum de 12 horas e mesmo assim a amostra apresenta esse sobrenadante cremoso, muito provavelmente trata-se de uma hiperlipoproteinemia de origem genética. Tá? Então é preciso estar atento ao controle da qualidade associado à amostra e aos hábitos alimentares do paciente. A determinação do colesterol total é feita por meio de enzimas. São os métodos mais simples, mais específicos e exatos, portanto, muito utilizados. São até mesmo os métodos mais baratos. Os ésteres de colesterol são hidrolisados mediante a ação da enzima colesterol éster hidrolase.
Então, na amostra do paciente, nós colhemos lá um volume do sobrenadante, né, que é o soro, depois que a amostra é centrifugada. E aí, o kit tem uma enzima, a colesterol éster hidrolase. Essa enzima fará com que o colesterol seja oxidado, formando H2O2. O O2 consumido pode ser medido eletroquimicamente ou o H2O2 pode ser quantificado colorimetricamente. Nós já vimos um teste que funciona assim. No caso aqui, essa descrição é a mesma do teste rápido que nós usamos para a glicose. Então, existe um aparelhinho desse aqui também que é capaz de medir o colesterol. Tá? E se baseia nesse mesmo princípio. Só que em vez da gliconogama-lactona, vai ser a colesterol éster hidrolase. E aí eu consigo medir o colesterol do paciente ali em tempo real com uma gotinha de sangue. A determinação dos triglicerídeos ocorre pela hidrólise enzimática lipases dessas moléculas, liberando o glicerol, que é dosado por método enzimático posteriormente. Então, no laboratório também, você consegue fazer a dosagem desses parâmetros, utilizando também enzimas. São métodos específicos, rápidos e práticos, realizados diretamente no soro ou plasma, que não estão sujeitos a interferências. Então, como eu separo o glicerol do ácido graxo, cada triglicerídeo tem 3 ácidos graxos, né, como o próprio nome já diz, eu consigo dosar esse glicerol. O glicerol se torna, então, o glicerol fosfato e é oxidado formando H2O2, que pode ser também quantificado colorimetricamente. Então, eu consigo verificar o H2O2 formado a partir do glicerol presente na amostra. E esses testes aqui, que eu mostrei para vocês, né, eles só são desenvolvidos como testes rápidos porque eles já existem no laboratório. Eles podem ser aplicados também com o soro, tá? Mas aí eles acabaram já, com o avanço da tecnologia, sendo adaptados para esse tipo de maquinário, né, mais prático. E a determinação do HDL colesterol? Primeiro, o que acontece? A precipitação das demais apolipoproteínas, seguida da mensuração do HDL no sobrenadante. Então, para determinar o HDL, eu primeiro preciso precipitar quilomicrons, VLDL, IDL e LDL. Se eu precipito todas elas, a única que sobra no sobrenadante é HDL. Os agentes que precipitam VLDL e LDL mais utilizados são sulfato de heparina, sulfato de dextran, fosfotungstato e polietilenoglicol. Após a precipitação, também são utilizados métodos enzimáticos, pois sabe-se que no sobrenadante restou apenas HDL. Certamente foram construídas curvas com padrões que determinam a quantidade presente no soro, por associação do valor encontrado a essas curvas previamente calibradas. Então, o que acontece? Quando você tem um kit para determinação disso, você tem um padrão de HDL. Tem uma HDL que foi purificada e colocada lá numa solução. Você vai usar o mesmo kit com aquela enzima que vai degradar o HDL e, primeiramente, colocar concentrações conhecidas de HDL em diferentes amostras. Quando você coloca essas concentrações conhecidas, da menor para maior, uma curva, você já espera certos resultados de concentração de HDL, né? Vamos dizer que esse eixo aqui é a concentração da HDL. Você fez esse eixo, essas análises, essas amostras, a partir do padrão. Então, essas concentrações aqui são conhecidas. E, a partir disso, elas têm um valor de absorbância, né? Que elas serão lidas lá no espectrofotômetro. Então, terão absorbância aí em nanômetros. Quando você constrói essa curva, e aí pega a amostra do paciente,
você vai ver uma absorbância no paciente. Você joga aqui, então, a absorbância e indiretamente verifica a concentração de HDL na amostra. Tá? Assim que é feito. Só que a gente nem precisa mais fazer isso no dia a dia do laboratório. No kit, já tem toda uma preparação para que você converta, já tem a conta que você precisa fazer para converter a absorbância que você vai enxergar lá no espectrofotômetro em um valor de HDL, de concentração de HDL. Tá? A atuação no laboratório de análises clínicas é bem mecanizada já. E pode ser que você nem precise ver essa absorbância. O equipamento já solta o resultado em HDL colesterol. Tá? Dependendo do equipamento que for utilizado no laboratório. A determinação estimativa do LDL colesterol ocorre a partir de um cálculo. Ela se baseia no princípio de que, numa amostra de plasma de jejum de no mínimo 12 horas, a quase totalidade dos triacilgliceróis é carregada pela VLDL. Então esse é um princípio que se estabeleceu para poder quantificar a LDL. Quase tudo está na VLDL, tá? E a VLDL possui 60% de triacilgliceróis e 12% de colesterol. Então, como quase todo o colesterol num paciente de jejum de 12 horas está dentro da VLDL e a VLDL normalmente tem 12% de colesterol, nós calculamos esses 12% da concentração de VLDL para determinar LDL. 12 é a quinta parte de 60, né? 12 vezes 5, 60, certo? Então, dividindo o valor de triglicérides totais por 5, determinaremos aí a concentração de VLDL. Ok? E, dentro disso, a concentração do colesterol. 1/5, 0,2, é como se 20% do teor de triglicérides totais estivesse associado apenas a VLDL. Beleza? Cálculos também que estão descritos nos procedimentos operacionais padrão e o equipamento muitas vezes já te traz o dado já pronto. Você nem precisa se preocupar em calcular isso. Aqui novamente, como é que é feita a conta? Então, para encontrar a concentração de VLDL, eu pego triglicérides totais, multiplico por 12 e divido por 60. Ou triglicérides totais dividido por 5. Dá na mesma. Eu encontro o VLDL. Beleza? Determinação estimativa aí do LDL colesterol. Ocorre a partir de cálculo também. Tá? Então, o colesterol total é uma parte lá dos triglicérides totais. Até aqui, você já adquiriu a medida de triglicérides totais e colesterol total. A proporção entre triglicérides e colesterol dentro da VLDL é de 5:1. Dentro da VLDL, há 60% de triglicérides e 12% de colesterol. Então, já que após o jejum de 12 horas, a quase totalidade dos triglicérides e do colesterol existe como VLDL, assume-se que essa mesma propriedade para o total de ácidos graxos. Dividindo a concentração de triglicérides por 5, tem-se o teor de VLDL, novamente. Tá? Então é questão de cálculo baseado nesses postulados aí da bioquímica clínica. E aí temos triglicérides totais, HDL e VLDL. Todos obtidos aqui por cálculo, VLDL e HDL, certo? Basta subtrair do colesterol total os valores de HDL e VLDL para que nós possamos obter o LDL. HDL eu precipito todas as lipoproteínas e determino no sobrenadante. VLDL eu obtenho por cálculo. Quando eu tiro, então, do colesterol total os valores de HDL e VLDL, eu obtenho LDL.
Entretanto, é indispensável saber que esta fórmula não é válida para concentrações de triglicérides superiores a 400 mg por decilitro, porque aí eu não terei a quase que totalidade dos triglicérides circulando no formato de VLDL. Além da questão que envolve a formação do sobrenadante de quilomícronos para o paciente que não fez o jejum, não dá para determinar os teores de VLDL e LDL no paciente que não está de jejum por conta disso. Eu não posso postular esses cálculos, eu não posso inferir que essas porcentagens são verdadeiras para esse paciente que não está de jejum. E nas concentrações elevadas de triglicérides, passam a ocorrer inconsistências na relação entre VLDL e triglicérides, impedindo o cálculo de LDL. Não precisa decorar, isso é só para te mostrar que é assim. Não vou cobrar isso na prova. Você apenas precisa saber que existe. Porque senão você vai chegar lá no laboratório e começar a calcular, ou ver, ou imaginar o que está acontecendo, e vai viajar na maionese. Então, é assim, é calculando. A partir de alguns fatores que são mensuráveis, você determina os demais. Essa determinação de triglicérides, por exemplo, quando a gente faz no laboratório, sempre dá errado, porque ninguém está no jejum de 12 horas quando a gente está lá durante as aulas. Ok? Vamos lá para a síndrome metabólica. Novamente, é o aspecto mais importante da bioquímica clínica. Ela junta dois problemas muito recorrentes nos nossos pacientes. Você fará exames disso o tempo todo. É necessário que você domine isso aqui para poder prestar um bom atendimento. A síndrome metabólica é um estado de resistência à insulina caracterizado por uma associação de fatores de risco cardiovascular, incluindo várias combinações de obesidade abdominal, intolerância à glicose, hipertensão e dislipidemia. Então, o metabolismo bioquímico, se a gente puder escolher uma doença aí que resume toda a bioquímica, é a síndrome metabólica. Se você dominar a síndrome metabólica, você vai entender como é que funciona o corpo humano. E aí você estará apto a interferir na saúde dos pacientes, tá? E pensar o que está acontecendo ali com aquele paciente. E esse é um problema muito recorrente. A minha barriguinha, por exemplo, já está começando a ficar desse jeito. O que é isso? É a gordura intraabdominal, também chamada de gordura visceral. Essa aqui é que é o problema, meus amigos. Quando a barriga da gente está mole, a minha até que está meio mole, não está tão crítica a minha situação ainda. Mas a barriga mole do paciente é porque ele tem a gordura acumulada aqui, ó. Ela é subcutânea, tá? Mas aquela barriga dura que o paciente tem é a gordura intraabdominal ou visceral, porque ela recobre aqui as vísceras, tá? Nós já vimos que doenças que podem ser causadas por fatores diversos recebem esse nome aí de síndromes. Esse é o caso da síndrome metabólica. A epidemia de obesidade e inatividade física tem levado ao aumento de prevalência dessa desordem. Então, a síndrome metabólica é um transtorno complexo, representado por um conjunto de fatores de risco cardiovasculares. Isso aqui mata muito, mata mais que o coronavírus, podem ter certeza. Essa gordura abdominal é chamada de gordura visceral, pode ser medida por bioimpedância, tá? Diferentemente da gordura abaixo da pele, ela possui poucas mitocôndrias. Para que a gente tem essa gordura aqui embaixo da pele, que a gente chama até de tecido adiposo marrom? É para não sentir frio. Esse tecido adiposo tem várias mitocôndrias, por isso que ele é chamado de tecido adiposo marrom. Marrom porque tem muita mitocôndria. E aí, esses ácidos graxos são degradados no interior dessas mitocôndrias para produzir energia e esquentar, tá?
A gordura abaixo da pele é queimada mais facilmente para te manter aquecido. Essa gordura visceral, para ser queimada, vai precisar ser carregada de pouquinho em pouquinho até os músculos para ser consumida. Então, a visceral, por outro lado, é um tecido adiposo que não tem queima. Ele serve como reserva energética. Então, aqui eu tenho uma arteríola passando do lado desse tecido adiposo. Eu só consigo liberar essa gordura aqui, que está aqui, os meus triacilgliceróis que estão aqui serão quebrados em ácidos graxos e enviados aqui para o sangue. Eles vão se ligar à albumina, vão se distribuir no corpo inteiro. Só que isso é lento, é gradual. Eu não consigo fazer isso rapidamente. Por quê? Vamos lá para o início da bioquímica. Apolar dissolve apolar. E o sangue é polar. Então não vai dissolver facilmente se eu colocar muitas gorduras aqui de uma vez só. É por isso que é difícil de emagrecer. Esses ácidos graxos vão sendo liberados lentamente do tecido adiposo. Tá? Se ligam à albumina e serão consumidos. Beleza? Isso num paciente que não tem diabetes. Porque quando o corpo vê que a concentração de insulina, a hiperinsulinemia do diabético, quando o corpo vê que existe uma concentração de insulina muito grande, ele não degrada ácidos graxos. Ele entra na fase acumular energia. Por quê? Insulina alta indica que você se alimentou, está no estado alimentado. Para que eu vou gastar minhas reservas energéticas? Eu estou cheio de energia nesse corpo. A insulina está alta. Então a coisa começa aqui, meus caros. A insulina está mandando no sistema. Como a insulina está alta, não degrado mais triacilgliceróis da gordura visceral. Não precisa. Está alimentado. Essa gordura acumula. Esse carboidrato que está em excesso, circulando aqui no paciente diabético, vou fazer o carboidrato em verde, que veio da cana-de-açúcar, né? Por exemplo, está circulando aqui em excesso, lá no fígado, o que ele está virando? VLDL. VLDL, quando chega aqui perto desse tecido adiposo, vai encontrar quem? Lipoproteína lipase. Vai ser quebrado e eu vou ter mais triglicérides sendo acumulados aqui na gordura visceral. Como que eu escapo desse ciclo vicioso? Não tem jeito. Diabético, hiperglicemia, quantidade de insulina no sangue muito grande. Carboidratos em excesso. Fígado, VLDL. VLDL, lipoproteína lipase, aumento de acúmulo de triacilgliceróis. E não quebra os triacilgliceróis, porque a insulina está alta. Viram como é que funciona? A síndrome metabólica. Esse é o principal desafio para nós farmacêuticos hoje. Temos muitos pacientes assim. Tá? E é complicado. Novamente, ó. Seu organismo é extremamente avarento para acumular gordura no tecido adiposo e muito econômico no gasto dela. Faz sentido para mim imaginar esses mecanismos bioquímicos do corpo como se nós estivéssemos lá na Idade da Pedra ainda. Então, passando por necessidades alimentares. Então, o corpo é extremamente avarento para acumular. Tudo que você absorveu, quase nada será perdido. Se sobrou, acumula. E para gastar as reservas energéticas, ele também é bastante econômico. A gordura visceral está acumulada na forma de triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis, lá no tecido adiposo, aqui já o enfoque é o tecido adiposo, são convertidos em ácidos graxos pela célula adiposa, liberados na corrente sanguínea e carregados pela albumina até os músculos, onde podem ser armazenados ou consumidos. Então esse aqui é o adipócito, tá?
que acontece no estado de jejum? Baixa a concentração de insulina e aumenta glucagon. No jejum, baixa a insulina, alto glucagon. ATP é transformado em AMP cíclico, que fosforila a proteína quinase A, que ativa uma lipase. A lipase estava inativa, quando ela é fosforilada, ela se torna ativa. É uma lipase hormônio sensível. Hormônio quem? Insulina e glucagon. Baixa insulina, alto glucagon. O meu triacilglicerol do interior do adipócito se transforma em ácidos graxos. 3 ácidos graxos para cada triacilglicerol e glicerol. O glicerol vai lá para o fígado e pode se tornar uma molécula de glicose, na gluconeogênese. Né? E esses ácidos graxos vão se espalhando pelo seu corpo, carregados pela albumina, a proteína plasmática de maior concentração, fornecendo energia aí para os seus músculos. Baixa insulina, alto glucagon. Tá? O diabético tem baixa insulina? A compreensão dessa adiposidade visceral e sua importância ocorreram lá por volta de 1950. Somente em 1990 a gordura visceral foi apreciada como um componente da síndrome de resistência à insulina. Na resistência à insulina existe a hiperinsulinemia, um paradoxo, né? Porque o paciente que está com alta concentração de glicose e alta concentração de insulina, está errado, tem alguma coisa errada. Era para ter, se existe uma alta concentração de glicose, não é para ter uma alta concentração de insulina junto. Até porque se a insulina estiver alta, a glicose tem que estar baixa no sangue, né? Se a insulina não baixa, não há produção de glucagon. Não há metabolismo dos ácidos graxos no tecido adiposo. Você já sabe que no fígado existe o transporte de glicose, GLUT1, independente de insulina. Você já sabe que esse açúcar vira gordura e é transportada pela VLDL. Então esse paciente entrou num ciclo vicioso em que está sempre, cada vez mais, acumulando mais gordura. Essa é a complexidade da síndrome. Uma série de eventos caóticos, piorando consideravelmente o quadro clínico. Aumento da tolerância à insulina, o pâncreas produz mais insulina. Hiperinsulinemia. Paradoxalmente, nós temos um aumento da glicemia. Era para ser o contrário. Insulina muito alta tem que ser glicose baixa no sangue, mas não. O diabético desenvolveu uma resistência à insulina, então ele tem uma glicemia bem alta. O que aumenta a síntese hepática de ácidos graxos. Por quê, professor? Porque o transportador de glicose lá do fígado não precisa de insulina. Nós fomos feitos assim, tanto os do fígado quanto os do cérebro. São órgãos que precisam metabolizar os carboidratos. Tanto que, quem é o responsável por transformar essa energia em excesso em um acúmulo energético? Não é o fígado? Então, tudo que eu tiver de carboidrato a mais tem que entrar no fígado para se tornar gordura. É por isso que o GLUT1 não precisa da insulina para atuar. Mas é um problema nesse caso, porque aumenta a síntese hepática de ácidos graxos. Aumenta a VLDL. O acúmulo de ácidos graxos no tecido adiposo também aumenta. VLDL vai se encontrar lá com a lipoproteína lipase e entregar esses triacilgliceróis para o tecido adiposo. Glucagon está baixo, porque a insulina está alta. Quando o glucagon aumenta, é que os triacilgliceróis lá do adipócito são transformados em ácidos graxos liberados no sangue. Se o glucagon está baixo, eu não tenho um grande catabolismo de ácidos graxos no tecido adiposo. Eu tenho obesidade. Tudo isso se resume a esse slide. Você tem que saber me explicar esse slide. Porque me explicando esse slide aqui, você sinaliza que entendeu a disciplina. Isso aqui é bastante importante para nós. Ok, no diabético, o que eu tenho também? Nós também já vimos o aumento dos corpos cetônicos. Aumenta acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Acidose metabólica. Desconforto gastrointestinal. Poliúria.
fadiga, náuseas, vômitos e torpor mental, que podem até mesmo evoluir para coma e morte. Tem muitos pacientes com o diabetes descontrolado que estão nessa situação aqui. Ok? Quais são os critérios, então, do OMS para definir a síndrome metabólica? Então, segundo a OMS, na presença de intolerância à glicose, hiperinsulinemia, diabetes mellitus tipo 2 e ou resistência à insulina tipo 2, um ou mais outros componentes listados abaixo já caracterizam a síndrome metabólica. Hipertensão arterial, maior ou igual a 140/90, triglicérides altos, maior que 150, e HDL baixo, menor que 0,9 para homens e menor que 0,5 para mulheres. E a microalbuminúria, que é uma excreção maior ou igual a 15 mg por minuto, ou relação albumina-creatinina na urina maior ou igual a 30. Então isso indica que o paciente já está sob efeito da síndrome metabólica. E o que mais assusta é que grande parte dos pacientes que nós encontraremos no dia a dia nem sabem que isso aqui existe. Então eles não se tratam bem, eles não percebem isso. Tá? Então nós temos que saber orientar e saber de onde vem cada coisa aqui. Por quê? Quando você estiver lá na farmácia, vários medicamentos serão utilizados nesse paciente. Muitos desses medicamentos irão atuar em algum desses passos aqui do metabolismo. A gente viu a liraglutida e a saxenda, ela imita quem? O glucagon, saxenda e victosa. Então, por que eu já sabia, quando vocês me perguntaram lá no início do semestre, como é que funcionava a saxenda e a victosa? Porque eu sabia que ela imitava o glucagon, porque é o glucagon que vai aumentar o catabolismo aí dos ácidos graxos. Então, quando você domina o que está aqui nesse slide aqui, todos os pacientes que têm diabetes e obesidade que chegarem para você com algum medicamento, você só vai precisar saber a classe do medicamento. Ah, é uma estatina. Ah, é um hipoglicemia antioral. Você já vai saber o que está acontecendo naquele paciente. Aí o diabético, o paciente chega lá, de repente está com náuseas e vômitos. Comeu fora de casa? É risco de intoxicação? Não. Se é diabético? Sim. Acidose metabólica. Entenderam? Então isso aqui facilita bastante a nossa vida. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida aqui nessa parte que a gente estava conversando sobre a gordura visceral aí. No caso, para aumentar a liberação dos triglicéridos, no caso, então, a maior efetividade seria fazer um jejum de maior tempo, porque com isso a insulina ia cair e ia ter a queda de insulina, o glucagon ia aumentar e ia ter a liberação desses triglicéridos, certo? O triglicéride dentro do adipócito seria transformado lá pela enzima e liberado na corrente sanguínea como ácidos graxos. Certo, só que a gente também ia ter que tomar cuidado por causa da hipoglicemia, né? Senão que também pode tacar o cérebro. Mas assim, depende do paciente. Um paciente diabético, ele realmente sofre esse risco. Agora, um paciente saudável, não. Porque a gente tem outros mecanismos, né? Lembra lá que o glicerol, do triacilglicerol, vai para o fígado participar da gluconeogênese? Então, aquele glicerol, para cada ácido graxo, então, ele vai se tornar uma molécula de glicose. Fora o glicogênio que nós temos acumulado lá no fígado, que também vai sendo quebrado aos poucos e mandado para a corrente sanguínea, mantendo esse nível basal. Sim, entendi. Então não tem tanto risco. Não teria tanto perigo assim no indivíduo saudável. Não. Porque ele vai ter outros mecanismos para manter essa glicemia no nível, sim, basal. Para ele continuar sobrevivendo. E exatamente. Outra coisa, quando ele, por exemplo, se alimentasse, se ele ficasse num jejum assim de muito tempo, não teria algum problema
igual você falou, que o nosso corpo vive na idade lá das cavernas, do corpo querer armazenar essa fonte de energia, então não seria assim, não causaria nenhum efeito rebote, por exemplo, ele gastaria para o consumo, mas quando ele se alimentasse, o corpo ia armazenar esse consumo que ele está tendo. Sim, essa é uma pergunta muito interessante. E realmente a gente tende a achar que na hora que você se alimentar depois de um jejum, o corpo vai absorver tudo que é possível. Só que ele já faz isso. Ele já faz isso normalmente. Agora, depois do jejum, é como se você criasse certas demandas que não vai ser suficiente o método de absorção que o organismo tem para suprir todas essas demandas. Vamos dizer assim, eu fiquei num jejum, ontem eu jantei, eram umas 10 horas, e eu fui almoçar hoje meio-dia, tá? Então eu fiquei aí num jejum. Quando eu comi, ele absorveu tudo? Não, ele não dá conta de absorver tudo. Aí que está a malandragem. Agora, se eu tivesse comido de 5 em 5 horas, ele estaria tendo tempo de absorver muito mais nutrientes, muito mais carboidratos, muito mais lipídios do que nessa única refeição que eu fiz hoje, meio-dia. Então, é como se ele não tivesse ferramentas para minerar tudo que ele gastou nessas 14 horas de jejum que eu fiquei. Então, ele pode até tentar reabsorver muita coisa, só que ele não consegue. Não tem jeito dele conseguir absorver tudo. Tá? Mas, se você come de 3 em 3 horas, de 5 em 5 horas, de fato, ele está absorvendo muito mais coisas. Porque esse mecanismo aí da idade da pedra está funcionando aí de 5 em 5 horas. Entendi. É como se ele fosse uma máquina. Se você está ali de 5 em 5 horas dando trabalho para ele vai continuar trabalhando. Quando você dá uma pausa que ele para, então o trabalho dele para ele começar a absorver isso é mais demorado do que se ele estivesse continuando ali periodicamente ali. Vamos dizer que você tem uma máquina que trabalha de 5 em 5 horas aí processando um tecido. Só que a máquina gasta 3 horas para processar o tecido. Tá? Então, beleza. A máquina processou o tecido aqui agora. Gastou 3 horas para processar esse tecido. 5 horas depois, a máquina gasta 3 horas para processar esse tecido novamente. 5 horas depois, 3 horas de novo. 5 horas depois, 3 horas. Se você demorar 12 horas para ligar essa máquina, 14 horas para ligar essa máquina novamente, ela vai processar o tecido por 3 horas. Não tem jeito. Ela vai fazer ali a mesma quantidade de tecido que ela estava fazendo em todas as vezes que ela trabalhou anteriormente. A mesma coisa é a absorção de carboidratos, de lipídios, da alimentação. Então, se você come aí, faz essas 3 refeições por dia, você absorveu a mesma quantidade de lipídios e de carboidratos que você absorveria também depois do jejum, porque o seu organismo não dá conta de fazer mais do que ele pode fazer. O tempo que esse alimento vai ficar lá no estômago e vai girar no seu intestino é o mesmo. Então ele não consegue absorver mais do que o normal, que ele já absorveria. A contrapartida é, se alimentando aí de 5 em 5 horas, de 3 em 3 horas, seu corpo está tentando absorver sempre o máximo possível, porque o metabolismo funciona desse jeito. Então essa velha máxima de que a gente tem que comer direto, comer sempre, comer, aí toma um café da manhã, aí depois toma um lanche, aí depois almoça, aí depois come a sobremesa. Tá errado. Nunca foi assim. É interessante, cara. Quanto mais a gente estuda e pensa a respeito, mais a gente volta para o mesmo comportamento lá dos nossos avós e dos nossos bisavós no que diz respeito à alimentação. Comia, às vezes até almoçava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ia trabalhar.
Aí depois comia só lá para 10 horas da manhã, né? Talvez almoçava de novo ali e tal. E aí ia só jantar. Raramente comia, fazia uma outra grande refeição, tomava só um cafezinho, um pedaço de queijo. E gordura, bastante gordura na alimentação, né? Cozinhava com gordura, comia carne gordurosa. Nunca utilizava esses óleos para fazer as frituras. Quando nós pegamos lá aquele óleo de girassol, óleo de soja para fritar alguma coisa, a temperatura da panela é tão grande que ocorrem transformações bioquímicas naquele óleo que criam moléculas que são pró-inflamatórias. Por que a gordura de porco, na temperatura ambiente, ela é sólida? Porque os ácidos graxos ali presentes, eles são saturados. Eles não têm dupla ligação. Então, um do lado do outro, totalmente saturados, na temperatura ambiente fica sólido. Por que aqueles óleos lá de girassol, eles são líquidos na temperatura ambiente? Porque eles têm a insaturação, que é essa dupla ligação aqui. Na hora que você esquenta isso aqui, meu amigo, um conecta com o outro, reage, forma uma molécula aqui muito louca, sei lá. Aí você come isso aqui. Quando isso aqui está circulando lá no seu organismo, isso é pró-inflamatório. Se esse componente bem apolar fica grudado lá na placa aterosclerótica do paciente, não corre um risco maior do meu macrófago encontrar isso aqui e falar: opa, tem alguma coisa errada aqui. Então tá aqui a placa aterosclerótica, né? Aí eu tenho essa molécula estranha que eu fiz para vocês, vou fazer em roxo aqui. Ela tá aqui, ó. Na hora que o macrófago passa, ele vê isso aqui, ele fala: ih, tem coisa errada. Isso aqui nunca existiu nesse corpo, nunca vi. Então, quando o óleo, esses óleos aí, né, de girassol, entraram na alimentação, a quantidade de doença arterial coronariana aumentou. Então, o ideal é voltar para a gordura de porco. Beleza? Beleza, professor. Obrigado, tá? De nada. Acho que já estamos acabando aqui também, ó. Fatores associados ao elevado risco cardiovascular também justificam a caracterização da síndrome metabólica. A gordura visceral e a resistência à insulina parecem estar no centro da fisiologia da síndrome metabólica. No estado alimentado, é liberada insulina, que inibe a degradação dos ácidos graxos do tecido adiposo. Então, quando eu tenho grande concentração de insulina liberada, meu corpo sabe que está na hora de acumular energia, não gastar a energia acumulada. Então, a reação que degrada triacilgliceróis dentro do adipócito, os transformando em ácidos graxos para liberação no sangue, cessa. Não acontece mais. Como na síndrome metabólica há uma resistência à insulina, ocorre uma maior liberação desses ácidos graxos que circularão no sangue. Então, o paciente diabético, apesar desse aumento da insulina, ele tem gordura acumulada normalmente, sendo processada ali no músculo, porque quilomicron está levando gordura ali, está encontrando com a lipoproteína lipase. Então, a gordura que pega aqui na lipoproteína lipase e vira a acidose metabólica, não é a gordura que está lá no tecido adiposo, ela não sai de lá. Mas, quando chega aqui o quilomicron e entrega os triacilgliceróis para a lipoproteína lipase, ela quebra o triacilglicerol e aí esse ácido graxo é utilizado pela célula que está aqui. Aí libera lá os corpos cetônicos que causam acidose metabólica. Tá? Esses ácidos graxos do sangue vieram das lipoproteínas, que nós vimos bastante na aula hoje. Porque o ácido graxo que está lá na gordura visceral não sai com uma quantidade alta de insulina circulante. A presença de ácidos graxos no sangue faz parecer o fígado que o organismo está em jejum. Ocorre uma quebra de glicogênio e gluconeogênese por parte
das células hepáticas. Então, isso é muito estranho, porque, pensa bem, o fígado vai sintetizar lá a VLDL. Né? A partir dessa hiperglicemia, o fígado vai fazer VLDL. Aí distribui esse VLDL. O VLDL está com bastante ácido graxo aqui circulando no sangue agora, porque não tem glicose entrando nas células. Vai ter que entrar ácido graxo. Ok? Tem bastante ácido graxo aqui então. Estou degradando minhas VLDLs, estou produzindo mais LDL como final da cadeia. E aí eu tenho esses corpos cetônicos e ácidos graxos no sangue. E o fígado então acha que a condição é jejum. Porque, poxa, eu tenho ácido graxo no sangue. Meu fígado voltou a pensar que esses ácidos graxos estão saindo lá da minha reserva energética, do tecido adiposo. Aí ele pega o glicogênio que ele acumulou e quebra o glicogênio também para jogar glicose no sangue, porque ácido graxo no sangue ocorre geralmente no jejum. Não num episódio de hiperglicemia. Só acontece isso no diabético. Tá? Então, é essa coisa louca que a gente chama de síndrome metabólica. O excesso de ácidos graxos que vieram da quebra da VLDL lá passa a ser absorvido pelo fígado, que os empacota novamente em VLDL, levando à dislipidemia, hiperlipoproteinemia. Não importa se a resistência à insulina leva ao aumento dos ácidos graxos livres circulantes, ou se o aumento dos ácidos graxos livres por parte da gordura visceral leva à resistência à insulina. O resultado final é o mesmo: resistência à insulina e níveis de ácidos graxos elevados no sangue. Esses ácidos graxos vieram lá do VLDL, não vieram lá do tecido adiposo, porque a insulina está alta, o glucagon está baixo. Não tem degradação dos ácidos graxos do tecido adiposo. E o tratamento? O que vocês me dizem? Metformina ou estilo de vida, dieta e atividade física. Então, prefira se alimentar melhor. Coma picanha. Porque aqui tem proteína, tem carboidrato e tem lipídio. E cozinhe com gordura de porco. E diminua a ingestão de carboidratos, né? O paciente precisa disso. Fazer o jejum também ajuda bastante, né? Se o jejum intermitente fosse ruim para a saúde, nos países onde há fome, onde os países que enfrentam fome, a vida já seria totalmente eliminada desses países, né? A vida humana. E não é assim que acontece. Os países que enfrentam essa situação passam por muitos episódios, as pessoas passam por muitos episódios de jejum. E nem por isso elas têm uma alta taxa de mortalidade. Tá? Ou problemas aí. É claro que existem sim, né? A fome traz diversos problemas, mas o jejum não é fome. Isso é que é interessante de mostrar para vocês. Então, preste uma atenção especial aqui nesse slide, tá? Ele é o que explica o que eu quero passar para vocês nessa parte aí de lipídios e lipoproteínas plasmáticas. Beleza? Dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição de vocês, meus amigos. Já fizeram o questionário? Aposto que teve gente que já fez, né? Então, essa seria a minha pergunta, professor. Eu vi que tem um questionário lá, mas a gente deveria responder ele depois da aula. Como é que está essa... Não, vocês façam quando der. Aí, ou... A princípio ele não tem tempo limite, mas o tempo limite é a prova, né? Mas eu queria que vocês já fizessem para estudar para a prova. É uma forma... Eu quero que vocês escrevam com as próprias palavras. Porque depois de todas essas aulas, acompanhando as aulas, eu sei que vocês sabem. Uhum. Só que eu preciso que vocês escrevam isso com as próprias palavras, lá para mim. E aí já são os primeiros 5 pontos, né, que irão compor a nota. A prova também já está montada. Tem, eu acho que 20 questões, alguma coisa assim. Ou menos.
só múltipla escolha. Então, o que eu faço? Eu deixo a dissertativa para o questionário, que é ilimitado, vocês vão colocar a resposta lá e eu vou corrigindo com o tempo. Se estiver errado, você pode tentar novamente. Tá? E as objetivas vão todas para a prova, que é mais tranquilo de resolver, para que vocês não tenham aí crises de ansiedade e se sintam mal com a bioquímica clínica. Falou? Mas aquele questionário lá, então, ele compõe várias questões de todas as aulas até agora. Exatamente. É porque eu achei que a nossa semana de prova já seria agora, semana que vem. Mas vai ser só mês que vem, né? Dia 6, é. Mas não tem problema, já vamos estudando aí enquanto isso. Eu acabei já montando a prova. É isso que eu ia te perguntar também, professor. Até lá a nossa prova tem mais matéria ou se encerrou por aí para N1? No caso, agora seria mais revisões, alguma coisa assim do tipo? Eu vou continuar dando as aulas, mas eu acho que maio, dia 6 de maio, ainda tem mais 2 semanas? Dia 23 e dia 30 ainda. Então. Eu vou deixar do jeito que está a prova lá, com as aulas até agora. E aí depois a gente conversa nisso aí. Porque ainda virá mais coisa de lipoproteína ainda. E aí depois a gente vai para as proteínas, né? Que aí vem outros problemas clínicos aí. Mas a gente vê na hora, porque senão vai ficar muito pouca coisa para N2. Não, beleza. É porque minha dúvida era assim, se o senhor já ia começar a matéria da N2 e a aula de hoje se encerraria N1. Entendeu? Pra gente estudar até N1 aí. E a partir da semana que vem já se começaria a matéria de N2. Tem mais coisa ainda para N1 ainda, tem mais lipídio ainda. Ah, tá, beleza. Tranquilo. São os 2 principais grupos do laboratório de análises clínicas. Pacientes diabéticos e pacientes obesos. Por isso que eu estou dando tanta atenção. São os 2 principais grupos da farmácia. Você certamente atendeu pelo menos uns 20 hoje. Pegando metformina lá pela farmácia popular, etc. Então, vale a pena saber aí como é que funciona o metabolismo desses pacientes. Ficamos assim, então? Tá, mas com relação ao questionário, então, no caso, ele é igual aquele questionário, você inicia, tem que terminar e enviar, como é que é? Não, ele não tem nem tempo nele, Rogério. Pode iniciar hoje, fazer uma questão amanhã, outra semana que vem, não tem problema. Então tá já. E aí, conforme vocês forem fazendo, eu vou dando uma olhada e corrigindo. Entendi. Que é tudo dissertativo, não tem nada objetivo lá. Entendi. Então é a minha forma de acompanhar o aprendizado de vocês de perto. Ver o que vocês estão escrevendo lá. Ok. Como que vocês me explicam aquelas figuras que estão lá, que são as figuras que nós vimos aqui durante a aula, para assimilar o conteúdo. Fechou? Beleza. Então tá já. Gente, ficamos assim então. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tá já. Até amanhã. Falou, professor. Até amanhã. Obrigado. Nada. Tchau, professor. Até amanhã. Falou, tchau.